Bom dia, boa tarde e boa noite, meus eleitores. E aí, não teve jeito, né? Deu polarização no segundo turno da eleição aqui em Fortaleza. Você teve até mais ou menos ali um quarto, né, dos votos em outros candidatos do PDT, o José Sarto, o Capitão Wagner do União Brasil, mas seguiram para o segundo turno aí pela vontade do eleitor os candidatos do PL, o André Fernandes, e do PT, Evandro Leitão. No próximo dia 27 vai ter o resultado disso em eleição aí que teve um primeiro turno cheio de resultados importantes aqui no estado, com recados duros ou até positivos para todos os principais grupos da política cearense, né? A gente teve primeiro para o PDT próprio, uma derrota histórica aqui do prefeito José Sarto, teve apenas 11% dos votos pela primeira vez. Um prefeito de Fortaleza não consegue, né, a reeleição, não vai sequer ao segundo turno, né? E também resultados de vitórias importantes para os dois principais grupos da base governista aqui do estado. O PSB, do senador Cid Gomes, que elegeu 65 prefeitos, e o PT, liderado hoje muito pelo, né, ministro Camilo Santana, pelo governador Eumano de Freitas, que fez 45 prefeitos, mais que dobrou o número que tinha. Agora, se esses partidos tiveram as maiores vitórias, também amargaram aí derrotas importantes no estado, né? Juazeiro do Norte, que é uma das principais cidades, onde o Camilo Santana investiu muito na candidatura do concunhado dele lá, o Fernando Santana, acabou derrotado pelo prefeito Gleidson Bezerra, que também historicamente se reelegeu lá, o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro, quebrando aquele tabu de que Juazeiro do Norte não reelegia ninguém para prefeito por lá. E o Cid Gomes também teve uma derrota histórica lá em Sobral, né? A candidata dele, a Isolda Sela, o grupo já estava lá há quase 30 anos no poder lá no município, foram derrotados pelo candidato do União Brasil, o Oscar Rodrigues, deputado estadual, pai do deputado federal Moses Rodrigues, quebraram ali a hegemonia de 28 anos do grupo dos Ferreira Gomes lá em Sobral, né? E agora a gente vai ter aí, né, já decidido o primeiro turno em quase todos os municípios do estado, as duas principais, né, zonas, os dois principais colégios eleitorais, que é Fortaleza e Caucaia, vão agora, dia 27, definir seu segundo turno, né? Como eu destaquei no início, entre os candidatos da chamada polarização. Não teve jeito para quem estava tentando ali buscar algum tipo de terceira via, e é isso. E agora a gente traz aqui alguns comentários, críticas, sugestões de vocês aqui no nosso Pra Começo de Conversa, aquele espaço de todo sábado com você, assinante do Povo Mais. Eu vou começar aqui com um comentário do assinante Pedro Paulo da Costa. Ele comenta que o grande Leonel Brizola deve estar tentando sair do túmulo diante de tanta safadeza. Olha aí, ó, palavras fortes do Pedro Paulo. Feita pelo PDT municipal. Acharam bom quando o PT apoiou o Sarto no segundo turno de 2020. Agora são covardes e apoiam o bolsonarismo com o André Fernandes. Comenta aqui o Pedro Paulo, né? Ele fala desse apoio muito polêmico mesmo, é um dos assuntos que mais foi comentado aqui nos nossos comentários, nas nossas reportagens, nas redes sociais do Povo Mais, do Povo também, nas últimas semanas, que foi essa declaração de algumas lideranças do PDT. A gente teve pelo menos 6 dos 8 vereadores eleitos do partido aqui em Fortaleza e o próprio ex-prefeito Roberto Cláudio declarando apoio à candidatura do PL, do André Fernandes, que causou aí uma polêmica muito grande, né? Muita gente achava, até pelo histórico de relação, o PT e o PDT passaram muitos anos unidos aqui em Fortaleza. O próprio Roberto Cláudio contou com o apoio do Camilo Santana na reeleição dele, apoiou o Camilo na dele lá atrás. Enfim, se esperava por esse histórico aí que eles tivessem algum tipo de recomposição no segundo turno, ou pelo menos um apoio crítico para vetar ali o bolsonarismo. Lembrando, né, como bem fala o Pedro Paulo, em 2020 foi o que o PT fez. O PT lançou a Luiziane Lins na disputa, tinha um candidato próprio, mas não indo para o segundo turno, se juntaram, mesmo com muitas críticas ao Roberto Cláudio, nunca tendo apoiado o governo dele, na candidatura do Sarto, que era o candidato do ex-prefeito. Mas o Roberto Cláudio, pelo visto, acha que a situação evoluiu para outro lado e esse ano não, né, tomou essa opção de retribuir esse gesto, gerando muita crítica. E vou até trazer logo o segundo comentário aqui que a gente vai falar hoje, porque ele fala desse mesmo assunto, né? É o nosso assinante Mauro Lima. Ele fala aqui, comentando justamente uma notícia sobre a adesão do Roberto Cláudio ao André Fernandes. O Mauro diz: enxovalhou a memória do pai dele, se atirando com pompa e circunstância no lamaçal da extrema-direita. Não se elege mais nem para síndico de prédio, né? Ele fala aqui do mesmo assunto, enfim, né? Como eu falei, a repercussão está sendo grande. Muita gente concorda ou discorda desse assunto, né? É aquela história, né? Eu acho que o Roberto Cláudio é quem enfrenta o maior dilema na eleição desse ano.
Em 2022 tentou sair para o governo, teve um resultado muito ruim, ficou em terceiro lugar, até aqui na capital, onde ele era bem avaliado, né? Nesse ano, o candidato dele, prefeito José Sarto, não consegue a reeleição pela primeira vez, não vai nem ao segundo turno. Isso coloca um pouco aí o Roberto numa encruzilhada sobre qual vai ser o futuro político dele. E pelo visto ele optou aí por uma questão de sobrevivência política. De alguma forma ali o grupo do Roberto acredita que eles têm mais chance de se manter ali na oposição, combatendo uma hegemonia petista. Talvez um PT mais junto, coeso, governando prefeitura e Estado, oferecesse menos espaço ali para ele crescer politicamente. É a aposta que ele faz, né? Isso ao tempo vai dizer se é correto ou não. Agora, é uma resposta, né, bastante arriscada. Primeiro porque se o André Fernandes perde, né, e a eleição, pela vista, hoje está sendo bem pau a pau, voto a voto, é impossível dizer quem deve ser o candidato vitorioso nessa altura que a gente está. Se o André perde, o Roberto Cláudio fica numa situação bem fragilizada e desapontando um percentual grande aí do eleitorado dele, né? As pessoas até botavam que o eleitorado do Sarto era mais próximo do Evandro Leitão. E no outro lado, eu não sei se o eleitorado do bolsonarismo ali, aquele eleitorado mais da direita, vê com muito bons olhos o Roberto Cláudio, né? Ele corre o risco de seguir um caminho parecido com o do Ciro Gomes, né? Tentou buscar ao mesmo tempo o voto da esquerda e da direita e teve aquele desempenho bem negativo em 2022, ficou em quarto lugar. Acho que ninguém esperava que o Ciro rompesse ali a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas ficar atrás da Simone Tebet ali, que era uma candidata de última hora, que não era nem o partido dela que queria lançar ela, bastante complicado. Então o Roberto faz uma aposta arriscada, periga aí terminar que nem o padrinho dele, mas vai que ele, né, mostra aí com o tempo que foi a estratégia mais adequada. Vamos esperar. Isso fazendo aqui uma análise fria, sem paixões, só orgulhando mesmo a decisão do Roberto Cláudio. Comenta aqui também sobre esses processos todos de declaração de apoio de um lado ou outro, o Marcos de Andrade. Neutralidade é um lugar que não existe, né? Acho que ele fala especificamente até da posição em que o PDT estadual tinha lançou uma nota pregando a neutralidade, o prefeito José Sarto lançou a neutralidade também, e aí isso iniciou meio que um processo de cisões dentro do PDT municipal, que agora, nesse momento que a gente está falando, não dá para saber como vai terminar, mas é uma luta aí, uma briga que promete ter efeitos no PDT nos próximos anos, né? Que é essa história. O Roberto Cláudio declarou apoio ao André Fernandes. Já o presidente nacional, o André Figueiredo, apoia o Evandro Leitão. O presidente nacional licenciado, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, lançou esses dias um vídeo bastante duro, com críticas ao André Fernandes, chamando ele de filhote da ditadura, dizendo que o PDT não pode apoiar esse tipo de gente. Ou seja, vai ficar ali uma situação. E o Ciro Gomes, até o momento que a gente grava, estava neutro ainda. Então, o Marcos mostra uma crítica com relação a isso e que é bastante pertinente, né? Muita gente acha que nesse momento agora não é muito bom você declarar a neutralidade porque de alguma forma você está apoiando ali um lado ou outro e aí vai ter crítica de todo lado. E eu acho que no final das contas acaba sendo ruim até para o próprio político. Do jeito que as coisas andam meio acirradas e animadas, eu não sei se muita gente tem gosto por essa neutralidade não, é capaz deles desagradarem ambos os lados, né? Então fica aí o desabafo do Marcos de Andrade. Eu vou falar aqui do quarto comentário, que é do Enéas Ferro, assinante nosso aqui diz: Bela e Carmelo, cônjuges, representam bem o que a velha política disfarçada de nova, colocar a família para viver de política. Assim também são o André Fernandes e seu pai. Olha, uma crítica bastante oportuna aqui do Enéas, né? Acho que não tem nem mais muito o que dizer, porque, enfim, pouca gente vai discordar disso, né? Não pega bem essa coisa de você entrar e colocar parentes para disputar, ainda mais se você prega um discurso de mudança, né? De quebrar com velhas práticas, e aí isso de colocar a sua família acaba lembrando um pouco, né? Aquelas coisas mais antigas, de clientelismo mesmo, aqueles núcleos familiares, muito mais do que por construção política. Enfim, isso é uma prática que a gente vê muito, né? Não tem muito um lado ou um espectro da política que faz isso. A gente até falou algumas semanas atrás aqui de críticas que o ex-governador, o ex-senador Tasso Gereissati faz ao Camilo Santana, ministro da Educação, porque o ministro da Educação hoje tem, a esposa dele é secretária do governo do Eumano de Freitas, o pai é presidente do PSB aqui no Ceará, o irmão é gestor de uma OS ligada, enfim, e aí a direita é a mesma coisa. Você tem outros exemplos, além do Carmelo Neto, deputado estadual, né, que lançou a esposa, a Bela Carmelo, para vereadora, e do próprio André Fernandes, que o pai dele, o Alcides Fernandes, é deputado estadual também. Você tem outros exemplos, a doutora Silvana, né, deputada estadual, casada com o Jaziel Pereira, que é deputado federal. Enfim, a lista vai longe, né? Tem muita gente que, às vezes, ao invés de formar novas lideranças, prefere ali expandir uma ligação familiar ali, quase que um Game of Thrones da política cearense local.
E é isso, esses foram os nossos comentários aqui dos nossos assinantes para essa semana. Dias que vão ser bastante acirrados, aí, animados os próximos, né? A gente está há pouco menos, aí, um pouco mais, na verdade, de uma semana da eleição. E, enfim, a tendência é que a disputa aqui em Fortaleza se acirre bastante. Os resultados das pesquisas até hoje que estão colocadas mostram um cenário bastante indefinido e, enfim, a impressão é que vai ser voto a voto. Até o dia da eleição, tudo pode acontecer. Então participe, mande seu comentário, o que você está achando da nossa cobertura, o que você gostaria de ver mais, o que você está achando da eleição também. Participa com a gente que a gente está aqui todo sábado no nosso Pra Começo de Conversa.